Eu tenho visto muitas pessoas falarem assim agora, não, mas o importante é o processo. O que isso quer dizer exatamente? O processo é importante? É. É muito importante? É muito importante. Mas é mais importante que o resultado final? Aí eu já não sei. O vídeo de hoje é sobre isso. É sobre o que significa esse tal de processo que as pessoas tanto falam e a importância dele. O processo nada mais é do que um conjunto de atividades que você faz até chegar no resultado final. Na indústria tem processo, na administração de empresa tem processo e na área criativa não podia ser diferente, tem muito processo. Agora vamos entender por que o processo entrou de uma forma tão forte na área criativa nesses últimos anos. Num mundo completamente vidrado em resultado, quanto mais curto for o processo e maior resultado ele gerar, melhor para qualquer empresa. Por exemplo, no escritório de design ou numa agência de publicidade, quanto mais ideias ou mais coisas visuais você gerar em um menor espaço de tempo, é melhor para a empresa. Então esse foco em tentar chegar sempre em resultados cada vez melhores, com um processo cada vez mais curto, foi uma tendência durante muito tempo no mercado. E essas ideias têm que agradar os clientes, então tem que gerar resultado. Então o que a gente vê muito são designers tentando desenvolver logos o mais rápido possível, em poucos dias, sem se dedicar muito ao projeto, tentando achar algumas soluções o mais rápido possível, muitas vezes repetindo soluções que já tinham usado previamente, outras vezes o pior, que é pegando ideias do Pinterest e pegando para tentar achar soluções o mais rápido possível. E essa é a situação do mercado. Então isso, por exemplo, é um caso de um processo completamente menosprezado, né, no sistema todo, uma valorização gigante de um resultado final em detrimento do processo. Então, para combater essa situação maluca do mercado, a gente vê um pessoal que valoriza o processo, mais o processo do que o resultado final. Então essas pessoas valorizam, por exemplo, poder errar, poder brincar, poder voltar atrás, ter tempo para isso, como se fosse um slow design. Menos pressa e mais tempo para desenvolver projetos aprofundados. Na verdade, o que acontece é que a faculdade se torna um dos melhores ambientes para você ter esse lugar de aprofundamento dos projetos. Tanto no mestrado quanto na graduação, você consegue ter tempo para desenvolver um projeto mais profundo. E é muito engraçado, eu vejo cada vez mais, quando chega no mercado, os alunos falando assim, eu vou trazer isso que eu fiz no meu mestrado, eu vou trazer isso que eu fiz na minha graduação. A experiência acadêmica se torna um ótimo lugar onde eles podem desenvolver coisas mais profundas e usar depois no mercado. Olhando assim, parece que esse novo movimento é claramente melhor do que o antigo, né? Porque aquele é completamente capitalista, feroz, rápido, com pressa, e esse seria um movimento bom. Só que a gente não pode se enganar, o que acontece muito são pessoas que agora valorizam muito o processo e acabam esquecendo completamente o resultado final. E como resultado, a gente tem uma série de designers colocando coisas completamente inúteis no mercado. E eu vou dar alguns exemplos de como esse agravamento do processo e esse esquecimento do resultado final pode ser danoso também para o processo criativo. Quem nunca foi naquela peça de teatro em que os atores ensaiaram muito, que o processo foi incrível e que quando você chega para assistir o público não entendeu absolutamente nada? Eles fizeram uma grande criação coletiva que é muito bacana, que o processo foi muito importante, mas o resultado é completamente detestável. Provavelmente, apesar do processo ter sido muito rico, aquele processo não conseguiu chegar no público. O processo pode ter sido riquíssimo, mas todas essas ideias geradas durante o processo não conseguiram chegar no resultado final. Ou a gente vê uma série de zines completamente obscuras, que eu até converso com o autor, ele tem várias ideias interessantes que ele tentou colocar ali, mas elas não conseguem chegar no público. Então aquele resultado final não é condizente com aqueles todos os pensamentos que a pessoa teve. Muitas vezes são processos muito ensimesmados e que não comunicam muito. Eu poderia ficar listando isso aqui em uma série de áreas, cinema, teatro, televisão, várias áreas acontece isso. E isso não só na área criativa não. Em muitas empresas a gente vê funcionários tendo processos muito interessantes, mas que às vezes não chegam num resultado final tão interessante. Então isso acontece em todas as áreas. E o que acontece de pior nessa situação toda é quando a gente vê o resultado péssimo final e a pessoa fala assim, não, mas o que foi importante nesse projeto foi o processo. Então justificar o resultado final ruim porque o processo é mais importante, isso é bobagem. Em última instância, o que vai viver no mundo
são esses resultados finais. Não vai ter sempre do lado da peça de teatro o diretor para explicar o que ele queria, não vai ter sempre do lado do livro o autor para explicar o que ele queria fazer. E engraçado que ultimamente eu tenho visto diretores explicando a peça antes para você, você entra na sala e ele explica para você antes e depois ele te mostra. Então seria muito bom que o produto final representasse bem o que o processo foi, sem precisar ter alguém explicando. Então o que eu acho importante é que a gente cuide muito do processo, que ele é muito importante, mas que a gente cuide também desse resultado final, que em última instância o que vai viver no mundo é esse resultado final. Um cuidado com o resultado final é tão importante quanto um cuidado pelo processo. Então, mas o processo está na moda, isso é inegável, então vai ser bom para você que você fale assim, gente, o processo é muito importante, então talvez eu acho que você tenha que fazer isso para você ter entrada no mercado. Essa ideia do processo está na moda, isso é inegável. Então, e isso traz efeitos colaterais que são muito engraçados e até muitas vezes perversos. Então o que acontece é, muitas vezes pessoas fizeram um trabalho excelente, com resultados fantásticos, mas esqueceram de tirar foto do processo. Então ela vai lá, finge tudo, tira foto, coloca no Instagram e dizem que estão no processo e bota hashtag process ou qualquer coisa assim. E quem nunca, né?